Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de História. Eu sou o professor Carlos, todos já me conhecem, e nesta primeira videoaula iremos estudar a história e o tempo, tá? Iremos ver aqui uma série de slides, da qual o professorzinho aqui irá explicar para vocês, tá? Também tem algumas imagens que irá auxiliar vocês na compreensão do assunto. Temos também atividade, ok? Lembra que em sala de aula eu falei que vocês iriam aprender, tá? Como que se faz o relógio? Hoje eu irei mostrar aqui dois vídeos, tá? O primeiro vídeo mostra como que se faz um relógio de areia e o segundo vídeo mostra como que se faz um relógio de sol, ok? Se vocês tiverem material em casa também para fazer este trabalho, façam, tá? Tire foto e poste aí, tá? Em nosso grupo aí, que os professores irão mandar para mim, ok? Quem não tiver, não esquenta, não vai ser prejudicado, certo? E quem fizer, irá ganhar um pontozinho extra, tá? Qualquer dúvida, gente, é só passar aí para os padrinhos e as madrinhas dos grupos, que eles irão retornar para mim e eu retornarei novamente tirando as dúvidas de vocês, ok? Só lembrando que além dessa plataforma aqui, que é o WhatsApp, nosso grupo de estudo, também estaremos lá no YouTube, tá? Nossa matéria de história também estará lá no YouTube, em nosso canal Antenados na História. Lá existe uma série de videoaulas, algumas atividades. Lá vocês também poderão tirar suas dúvidas, deixar o seu comentário, ok? Não é obrigatório ir lá no YouTube, porque a nossa principal plataforma de estudo é esta aqui, tá? Em nosso grupo no WhatsApp, ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira videoaula. O objetivo de nossa aula de hoje, esperamos que no final desta aula vocês possam compreender e comparar formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, ou seja, continuidade e rupturas nas diversas sociedades. Isso quer dizer que vocês terão que identificar e comparar, tá, algumas formas de tempo, de periodização e de processo histórico. Galera, o tema de nossa aula de hoje é o tempo cronológico e o tempo histórico. Tá? Temos uma imagem que mostra vários instrumentos de medida de tempo, como calendário, cronômetro, relógio de areia, relógio de parede, relógio anatômico e o relógio de água. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo contado pelos relógios. Tá? Nas cidades atuais, milhões de pessoas controlam seus compromissos pelo relógio. Observe que normalmente utilizamos relógio para saber as horas de acordar, comer, ir à escola, estar com os amigos, praticar esporte, dormir, tá? Inclusive falamos sobre isso aí já em algumas salas, né, do sexto ano, que nós temos tempo para acordar, para escovar os dentes, tomar café, ir à escola, né? E com os relógios dividimos os dias em horas, minutos e segundos. Mas essa forma de dividir o tempo não predominou em todas as épocas nem em todos os povos. Cada cultura pode construir a sua maneira de contar e registrar o tempo. Temos que saber também que existe diversos tipos de tempo, tá? E vamos falar aí sobre o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é o tempo medido pelos relógios e pelos calendários. Também temos os tempos medidos através das observações feitas pelas naturezas, né? Como as estações do ano, é, o Sol, a Lua, tá? As estrelas, tá? Tudo são chamados também de tempo cronológico. Temos também o tempo histórico, que está relacionado às mudanças nas sociedades humanas. O tempo histórico ele tem como agente os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo que são modificados por ela. Podemos citar como exemplos aí os grandes acontecimentos da história, como a história de Roma, a história da Grécia, a história do Brasil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o tempo que um presidente, né, fica no poder, tá? Isso tudo são tempos históricos. Vamos falar um pouquinho sobre as observações dos fenômenos naturais e a contagem do tempo. O tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Inicialmente, os primeiros homens a habitar a Terra determinaram a contagem desse item por meio de constantes observações dos fenômenos naturais.
Dessa forma, as primeiras referências de contagem do tempo estipulavam que o dia e a noite, as fases da Lua e as posições de outros astros, as variações das marés, o crescimento das colheitas, pudesse verificar o quanto de tempo se passou. Observamos aí que as primeiras formas de contagem de tempo foi através de observações feitas na natureza, tá? Como foi falado aí, dia, noite, né? Fase da lua, os astros, as marés, as colheitas. Também podemos colocar aqui as estações do ano, né? E entre várias outras, tá? O tempo medido pelo calendário. Temos aí um calendário aí, nossa imagem aí, tá? Chamamos esse calendário de calendário gregoriano, tá? Ao estudar o tempo com o objetivo de estabelecer sequência para os acontecimentos, os povos construíram cronologias. O que é cronologia? Cronologia é o estudo do tempo, tá? Os calendários, das horas, o estudo do tempo através das observações feitas pela natureza, cronologia. E um dos instrumentos das cronologias é o calendário, um sistema que serve para medir, tá? Dividir e organizar o tempo. Diferentes tipos de calendário foram criados por vários povos, como os judeus, os cristãos e os muçulmanos e vários outros. A organização dos calendários também variou de acordo com os acontecimentos e necessidades de cada povo que os desenvolveu. Atualmente, a maioria dos países utiliza o calendário gregoriano, tá? Que é esse calendário aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Chamamos esse calendário de calendário gregoriano ou cristão, ok? E temos essa outra imagem aqui, tá? Outros tipos de calendário, como o calendário judaico, o calendário cristão e o calendário muçulmano. Cada calendário ele foi criado de acordo com um acontecimento importante na história de cada povo. Por exemplo, aqui temos o calendário judaico. O marco 1 é a criação do mundo para os hebreus, tá? De acordo com esse calendário, hoje estamos no ano de 5.780. Vocês estão vendo aqui 5.766, mas foi o ano que foi criada essa imagem aqui, tá? E temos o calendário cristão, tá? O calendário cristão ele começou a ser contado a partir do nascimento de Cristo. E hoje estamos em qual ano? 2020, não é isso? E temos aqui o calendário também muçulmano, tá? Que o marco importante para a criação desse calendário foi a fuga de Maomé para a cidade de Medina, tá? E qual o ano que estamos hoje no calendário muçulmano? No calendário muçulmano, hoje o ano é 1441, tá? Que vocês estão vendo aqui, como já foi dito, tá? 1426, mas foi o ano da criação aqui dessa imagem aqui, correto? Então vocês puderam perceber que além do nosso calendário gregoriano que vocês estão vendo aqui, existe outros tipos de calendário, tá? Citamos como exemplo aqui o calendário judaico, o calendário cristão e o calendário muçulmano. E ele foi criado a partir de um marco importante na história, né? Como já foi falado aqui. Calendário judaico, criação do mundo para os hebreus. Criação cristão, nascimento de Cristo, tá? E calendário muçulmano, fuga de Maomé para a cidade de Medina.